Fala moçada, tudo bem? Canal Caju Tricolor, na área você sabe, informação precisa de qualidade em primeira mão, tudo, absolutamente tudo sobre o Grêmio aqui no canal do Caju Tricolor. Então se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, deixe o like no vídeo para ajudar na divulgação e a sua prioridade, comente aqui embaixo o que você pensa em relação aos assuntos que a gente comenta, não só nos nossos vídeos, como também nas nossas lives, tá? Pessoal, passando aqui para falar para vocês um resumão, trazer para vocês um resumão do que foi o mercado do Grêmio nos últimos dias e do que se aproxima, o que o Grêmio tem de decisão importante para tomar em relação ao seu elenco, a custos, saídas, chegadas e tudo mais, tá? Vamos começar então pela situação do zagueiro Kaká, porque essa informação já tá pipocando, a gente já conseguiu confirmar também que a altura indica que esse jogador não vai vir pro Grêmio. Existiu um otimismo em relação a essa situação nos últimos dias, principalmente porque o clube do Kaká, o Tokushima Vortis, ele primeiramente tinha uma postura de vender o jogador e a quantia pedida foi de 5 milhões de dólares, 27 milhões de reais, quantia fora de questão pro Grêmio nesse momento, e na segunda conversa que o Grêmio teve, e aí a ponte foi feita pelos representantes do jogador, houve até um princípio de abertura para um empréstimo, que é o único molde que o Grêmio entendia que era possível trazer esse jogador. Entretanto, o clube japonês lá não abriu, parou de conversar, queremos só vender, quer o jogador, vem aqui, paga e leva. E o Grêmio, obviamente, não aceitou essa condição, então o Grêmio está se retirando das negociações por esse jogador. O Tokushima Vortis lá está brigando contra o rebaixamento e o Kaká tem contrato lá até dezembro de 2025, tá? Então é um contrato longo, nesse momento não existe possibilidade de nenhuma desse jogador vir e o Grêmio vai atrás de outro jogador para essa posição, mas segue aí buscando alguns reforços pontuais antes do início do Campeonato Gaúcho, tá? O Grêmio se apresenta nessa segunda-feira lá no CT Luiz Carvalho, né? Com novidades, cinco reforços que o Grêmio já anunciou vão estar lá. Janderson, Benítez, Orejuela, Bruno Alves e Nicolas. Esses jogadores já farão parte aí do grupo que iniciará os trabalhos hoje, fará aí testes físicos e aí a partir de amanhã vai lá para Eldorado treinar, porque o CT aqui do Grêmio ali, perto na frente da arena ali, tá passando por manutenção no gramado, então não vai ser possível treinar nesse momento lá. O Grêmio fez uma troca do gramado, nesse momento o gramado ainda não está em condições para treino. Bom, vamos falar agora sobre outras situações, porque o Grêmio vai acertar 2 saídas, tá? Tudo indica que nessa semana, no mais rápido possível, o Grêmio deve anunciar 2 saídas, né? Paulo Miranda e Everton Cardoso. Qual é a situação em comum desses jogadores? Tem várias situações em comum aqui, tá? Primeiro, esses jogadores têm contrato até fim de 2022 com o Grêmio, então o Grêmio vai acertar o empréstimo desses caras. O Paulo Miranda pro Juventude, o Everton pro Cuiabá. A situação do Everton tá mais avançada, tá? Tudo indica que o negócio deve sair e até pode ser anunciado antes que o Paulo Miranda. A questão do Paulo Miranda, ainda existem algumas pendências, tá? O jogador já fez aí uns ajustes iniciais com o Juventude, alguns acertos aí que precisavam ser feitos já foram realizados, já chegaram a um acordo das duas partes e agora falta aí algumas pendências pequenas com o Grêmio para resolver com esse jogador por um empréstimo até o fim de 2022, assim como o Everton. Ambos esses casos, tá? O Grêmio vai pagar uma parte do salário. A tendência é de que o Grêmio pague metade do salário do Everton Cardoso, ou seja, aproximadamente R$250 mil, e o Cuiabá vai arcar com a outra metade. E do Paulo Miranda é uma situação que está um pouquinho mais indefinida, porque pela informação que a gente tem, isso ainda não foi acordado. Quanto que o Grêmio vai pagar, quanto que o Juventude vai pagar, existe um princípio de acordo, mas isso ainda precisa ser debatido, tá? Então, a situação do Everton é mais clara. Então, vamos conjecturar um cenário aqui. Digamos que o Grêmio se livre de 50% do salário de cada jogador. O Grêmio vai se liberar aí de cerca de 140 mil do Paulo Miranda, 250 do Everton Cardoso, isso dá 390 mil. Praticamente 400 mil reais por mês que o Grêmio libera da sua folha. Hoje a folha do Grêmio está em torno de 10,8, 11 milhões. Então já reduz para 10,4. O Grêmio precisa reduzir mais ainda. O Grêmio precisa chegar em 7,5. Essa é a meta estabelecida pelo presidente Romildo Bolzan Júnior. E muito dessa redução passa pela situação do Douglas Costa. Porque é uma leitura muito clara, tá? E é só a gente pegar os nomes do elenco do Grêmio que a gente vai entender o seguinte. Se o Grêmio não se liberar do Douglas Costa, não é impossível, mas é praticamente impossível que o Grêmio chegue nessa folha de 7,5. Tem 2 caminhos. Ou o Grêmio monta uma folha de 7,5 e o Douglas Costa em paralelo, que é a situação menos provável, ou o Grêmio tente uma readequação de todos dentro desse valor de 7,5. Porque o Douglas Costa recebe 800 mil reais fixo, mais bonificações que podem chegar a 1,5. Ele não recebeu ainda, desde que ele chegou ao Grêmio, um salário total de 1,5, porque ele não bateu todas as metas. Mas é um salário muito alto. Mesmo 800 mil reais é um salário muito alto. E a situação do Douglas Costa pode ter aí uma definição nos próximos dias e deve ter. O Grêmio trabalha com urgência sobre essa causa, porque é uma situação impactante
em relação ao orçamento do Grêmio. Por quê? O Douglas recusou contatos do Atlético Mineiro, do São Paulo, do Flamengo, recusou uma oferta lá de fora do Catar e tem um clube da Major League Soccer dos Estados Unidos que tem representantes aqui no Brasil que vão conversar com o Douglas para saber se ele quer ir para lá. Esse clube dos Estados Unidos, o nome ainda não foi revelado, mas esse clube quer ele. Então é uma situação que vai, não sei se vai se definir, mas vai caminhar nos próximos dias. Isso é muito importante dizer. O Douglas tem uma postura muito fechada, tá? E definida. Não quero sair do Grêmio, quero cumprir o contrato aqui. O Grêmio mudou o seu tom de discurso, mudou o tom do seu discurso através do Romildo, através do Sérgio Vasquez, através do Denis Abraão, porque o Grêmio se viu refém desse jogador na questão financeira. É um contrato de mais 30 milhões de reais, fora o que esse jogador já ganhou. É um salário muito alto, então rescisão não existe, a mínima possibilidade disso acontecer, tá? Então a situação no Douglas deve caminhar nos próximos dias. Qual é o cenário mais provável? Fazendo uma leitura e pegando um pouquinho de informação aqui e ali, esse jogador é a tendência de que fique, tá? A tendência, mas isso pode mudar. Se, por exemplo, esse clube dos Estados Unidos estiver disposto a dar uma grana pro Grêmio, o Grêmio forçar o Douglas Costa, olha, a gente vai receber dinheiro, cara, vai pros Estados Unidos, a gente não te quer aqui e tal, aquela história toda que o Grêmio já tinha de postura lá no início, tá? Quando terminou o Campeonato Brasileiro, o Grêmio já tinha definido, não queremos ficar com o Douglas Costa. Os dias foram passando, o Douglas foi recusando contatos, foi desejando aí ficar, né? Foi declarando internamente aí para os dirigentes do Grêmio que queria ficar, quero permanecer. O Grêmio foi mudando o discurso gradativamente até hoje dizer que está confiante na permanência desse jogador, mas a redução de 7 milhões e meio, que é o ponto máximo, o valor perfeito que o Grêmio considera pagar de limite na Série B, vai passar pela situação do Douglas e vai ser uma situação de negociação. Se ele ficar, vai ser uma negociação pela readequação do salário. Se ele sair, uma negociação de saída. E o Grêmio quer receber dinheiro para esse jogador em caso de saída dele, tá? E por fim, uma última situação que é importante, uma informação que a gente conseguiu em primeira mão para o canal, que é a situação do Lucas Silva, tá? Esse jogador fez uma reta final de Campeonato Brasileiro muito boa, sob o comando do Wagner Mancini, foi um dos destaques do Grêmio naquela reta final de Campeonato Brasileiro, muito elogiado pela torcida, mas a situação dele está indefinida. Por quê? O Lucas Silva recebe um valor que não é acima do teto de 450 mil reais que o Grêmio colocou de teto salarial para 2022. Ele recebe algo próximo disso, um pouquinho menos, a gente está falando de uma diferença de 40, 30 mil reais, tá? Ao que tudo indica, ele não deve ser consultado para baixar o salário. Mas não é esse o foco. Qual é o foco? O Grêmio ainda não sabe o que fazer com esse jogador, por quê? A gente conseguiu a informação que vários clubes do futebol brasileiro, tá? Vários clubes do futebol brasileiro sondaram o Grêmio e o empresário do jogador para saber a situação dele. Se o Grêmio tinha desejo de negociar, quanto que ele ganhava de salário, até quando era o contrato, se ele tinha desejo de sair do Grêmio, tá? E empresários do Lucas Silva, empresário do Lucas Silva, representante dele, e Grêmio vão conversar para definir essa situação. O staff do Lucas Silva quer ouvir do Grêmio. O que é que vocês querem fazer com esse jogador? Vocês precisam de dinheiro? Vamos vender o Lucas? Vocês não querem vender o Lucas? Vamos ficar com ele? Isso que vai ser debatido. Mas o Lucas Silva tem interessados na primeira divisão do futebol brasileiro. Ele tem clubes interessados, tá? É um jogador que o Grêmio considera importante, mas dentro de um contexto que o Grêmio precisa fazer dinheiro, que o Grêmio precisa reduzir folha, aquela coisa que a gente sempre fala, pode ser que haja negócio. A situação deve se definir de fato nessa semana, tá? Agora, nos primeiros dias da representação do elenco do Grêmio, vai ter uma conversa entre o Denis Abraão, o Sérgio Vasquez, o Diego Serri e os representantes do Lucas Silva para saber o que vai ser feito em relação ao futuro desse jogador. Mas esse jogador tem sondagens e é alvo de interesse de alguns clubes aí da primeira divisão do futebol brasileiro, tá? O Lucas Silva tem contrato com o Grêmio até a final de 2024, tá? Então, o que você faria nessas situações? Liberaria o Everton? Liberaria o Paulo Miranda? Venderia o Lucas Silva? O que você faria com o Douglas Costa? Comenta aqui embaixo que a gente está curioso para saber, tá bom? O que você espera da temporada de 2022 do Grêmio? Comenta aqui, a gente quer ouvir a sua opinião, tá bom? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tamo junto, grande abraço, valeu, até a próxima. Tchau!